Livro Mantras de Vida de Loester. O nosso mantra de hoje diz: mantenho a fidelidade junto àqueles que comungam comigo no serviço diário em todas as nuances da vida. Livro dos Espíritos. A pergunta número 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, os homens só tiveram o conhecimento dessas leis por intuição? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria têm podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, foi possível ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos dela se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Obras póstumas. A gente está lendo capítulo sobre as 5 alternativas da humanidade e hoje ele apresenta a 5ª alternativa, que é a doutrina espírita. O princípio inteligente independe da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de haverem passado, como todas as criaturas, por todos os graus da inferioridade. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, que durante ela se reveste de um envoltório material, de que se despe por ocasião da morte. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito até que haja galgado um certo grau de perfeição. Aí, ele se desenvolve pelo trabalho, a que é submetido pelas suas próprias necessidades, e adquire conhecimentos práticos especiais, sendo insuficiente uma só existência corporal para que adquira todas as perfeições, retoma um corpo tantas vezes quantas lhe forem necessárias e de cada vez encarna com o progresso que tenha realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando no mundo alcança tudo que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos intelectual e moralmente mais adiantados, cada vez menos materiais, e assim por diante, até a perfeição de que é suscetível a criatura. O estado ditoso ou inditoso dos espíritos é inerente ao adiantamento moral deles. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, como perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos. Mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha, e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem
e efetuar com o tempo todos os progressos. As crianças que morrem em tenra idade podem ser espíritos mais ou menos adiantados, porque já tiveram outras existências em que ou praticaram o bem ou cometeram más ações. A morte não os livra das provas que hajam de sofrer e, em tempo oportuno, eles voltam a uma nova existência na Terra ou em mundos superiores, conforme o grau de elevação que tenham atingido. A alma dos cretinos e dos idiotas é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Possuem, muitas vezes, grande inteligência, sofrem pela deficiência dos meios de que dispõem para entrar em relação com os seus companheiros de existência, como os mudos sofrem por não poderem falar. É que abusaram da inteligência em existências pretéritas e aceitaram voluntariamente a situação de impotência para usar dela, a fim de expiarem o mal que praticaram. E assim vai. Em Antologia dos Imortais, a poesia se chama Trovas, é de Virgílio Brandão. Há diferença nas ruas da miséria e da abastança, mas é sempre igual nas duas o sorriso da criança. Coração que choras tanto, acharás de certo um dia, no imenso mar de teu pranto, as pérolas da alegria. Eis a verdade corrida nas sendas de toda sorte. Se a morte sucede à vida, a vida sucede à morte.